Abra sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número... Muito obrigado, Vera. De número 15. Você pode permanecer assentado, como você está. Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 12. Eu marquei aqui. Romanos, capítulo de número 12. A partir do verso 9. Quem achou, diz achei. A palavra do Senhor nos diz assim, Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tantos princípios, tantas verdades, tantas dicas numa carta amplamente, fortemente teológica que o apóstolo Paulo deixa para nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvir não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos moldar como lhe apraz. Nós abrimos o nosso coração e assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, com todo cuidado e segurança, eu gostaria de iniciar essa mensagem aí, pedindo para que você possa interagir aí de alguma forma com a pessoa que está próxima de você, fazendo ou conversando aí um minutinho sobre duas perguntas. E a pergunta que eu quero aqui que a gente trave esse diálogo aqui rapidamente uns com os outros é: você acredita que há alguma conexão entre a vida com Deus? Você acredita que há alguma conexão entre a vida com Deus e o relacionamento com pessoas? Pense aí sobre isso. Você acredita que há alguma conexão da vida com Deus e o relacionamento com pessoas? Há alguma conexão entre essas duas partes? Se há alguma conexão, como que é que elas se conectam? O que acontece que pode interferir nesse processo aqui de conexão? Então eu vou dar 2 minutos, 1 minuto para cada lado aí. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí, qual que é a sua opinião? Você acha que vida com Deus e relacionamento com pessoas tem alguma conexão, sim ou não? Se tem, que conexão, que sentido tem essa ligação, o que impede uma de fluir na outra? Vai lá, pergunte para quem está do seu lado, te dá 1 minutinho, estou aqui de olho no relógio, então 1 minutinho para cada lado aí, e você vai ter liberdade. Você que está na internet, está em casa, pode ficar aí conversando, pode ficar à vontade para conversar sobre isso. Você que está em casa, se tiver com alguém perto de você, vai aí falando também nas redes sociais, aí pode comentar também no chat. Tem conexão ou não? Vida com Deus e relacionamento com pessoas. Vou deixar aqui para você não esquecer. Vamos lá, pessoal. Pegou aí? Vamos lá. Quem acha que... Estou dando menos de 2 minutos, né? Estou vendo que o pessoal já ficou mais caladinho, tem uns conversando.
Quem acha aqui que há alguma conexão? Levanta a mão direita. Tem alguma, uma se relaciona com a outra. Lá em cima na galeria tem alguém que acha que tem conexão? Dá um sinal assim. Isso. Gente, alguém tem, assim, alguém gostaria de falar rapidamente uma frase? Que conexão que poderia ter de vida com Deus? O que vem na sua cabeça que essas duas áreas se conectam? Alguém pode falar? Alguém deseja ir falar? Quer falar, Dix? Aproveita que a Patrícia te cutucou assim, ó, fez assim, ó, eu vi daqui. E você tem essa habilidade, nós estamos com saudade de você, saudade dos seus glórias, e que legal. Aí, ó, olha aí, que legal. É assim. Perfeito. Vamos aplaudir aí a coragem e a explanação espetacular aí do Dixon. Perfeito. Exatamente isso. Então, há uma forte conexão. E a gente precisa entender isso porque há um impacto dos nossos relacionamentos na nossa vida espiritual. Primeira coisa que a gente precisa entender, por gentileza, pode passar, eu acho que não está ativo aqui. Pode passar então para nós, por gentileza, a equipe. A primeira coisa, algumas máximas dessa conexão aí que o Dixon falou para a gente com muita clareza sobre a nossa vida espiritual e o relacionamento com pessoas. Primeira coisa, a vida espiritual que está escrito aqui não se resume às práticas religiosas. Eu vou ler e vamos ler juntos? A vida espiritual... Uma das máximas que a gente precisa ter clareza na nossa mente de informação. A nossa vida espiritual, ela não se resume às práticas religiosas da igreja. Então, vida, o que isso significa? Que vida com Deus, ela não tem a ver apenas com ir à igreja e frequentar culto. Vir à igreja, frequentar culto, tudo isso é bom, tudo isso é essencial, tudo isso é indispensável. Porque Hebreus 10, 25 nos diz, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, é bom, é importante e é indispensável. Mas a nossa vida espiritual, ela é edificada e ela é fortalecida e ela deve ser vivida muito além do que se realiza nas quatro paredes de uma igreja. Ou de um templo. A vida espiritual vai muito além de encontros dominicais ou na quarta-feira. Ela se desenvolve muito além disso. A vida espiritual ela é exercitada ou ela é desenvolvida diariamente e diuturnamente. Desde o meu acordar até o meu deitar, cada minuto ali eu posso edificar ou não a minha vida espiritual. Então, primeiro paradigma ou a primeira máxima que a gente precisa entender nessas conexões é que a vida espiritual não se resume a práticas religiosas. Segundo, pode passar por fineza. Deixa eu deixar aqui. Segundo, vamos ler juntos? A vida espiritual não se restringe ao exercício das disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais que na teologia é chamado de meios de graça? Quem pode dizer para mim uma disciplina espiritual que o cristão desenvolve? A orar. Começa com orar e termina com oração. A oração. Então, a oração é disciplina espiritual, gente? Sim. Qual outra que poderia ser uma disciplina, algo que eu devo praticar? Leitura da palavra. O que mais? O jejum. Então, essas são meios de graça ou disciplinas espirituais que não tem como eu desenvolver uma vida espiritual sem praticá-las. Contudo, porém, entretanto, a vida espiritual, ela não se restringe, ela não se limita a essas disciplinas espirituais. Porque a vida espiritual também tem a ver com o estilo de vida que eu levo no dia a dia. Ou seja, a vida espiritual tem a ver com a oração que eu faço no secreto, mas também tem a ver com o que eu faço depois que eu saio do secreto. Quando eu abro a porta do meu quarto secreto e vou tomar um café da manhã com a minha esposa, com a minha família, com a equipe de colegas de trabalho, a forma como eu falo, o que eu falo, como eu expresso, isso também tem a ver com a minha vida espiritual.
Então a vida espiritual não se resume aqui, o que acontece aqui dentro, porque por muitas vezes, muitas pessoas têm entendimento que a vida religiosa é a vida espiritual. Pronto, eu estou aqui na igreja, acabou, passou dali para fora, acabou, eu não tenho mais, um outro camarada que atua, ali eu posso usar outro vocabulário, ali eu posso usar um outro comportamento. Não se resume a isso, não se restringe também ao exercício da disciplina espiritual, sendo que tanto uma contra a outra é indispensável, mas é o estilo de vida que eu levo no dia a dia. Por exemplo, a forma como eu me alimento tem a ver com a minha vida espiritual. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Se eu não lidar muito bem com o alimento, por exemplo, a gula se torna um pecado. Quando a pessoa não sabe lidar com o alimento, isso pode afastá-la de Deus, porque os nossos pecados afastam a nossa vida de Deus. A forma como eu uso as palavras no dia a dia. Posso edificar a minha vida espiritual, posso me aproximar ou me afastar de Deus. Mateus capítulo 12, versos 33 e 34, fala que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então a vida espiritual tem a ver com aquilo que eu falo no coloquial, no dia a dia. A vida espiritual também tem a ver com a forma como eu me porto no ambiente de trabalho. Colossenses capítulo 3, verso 22, Efésios 6, 5 e 6 nos fala sobre como o funcionário, o colaborador deve lidar dentro da empresa. Se o patrão não tiver, eu continuo trabalhando. Está lá na Bíblia, gente. Eu continuo fazendo, tanto ele presente ou não, porque eu estou fazendo para o Senhor, eu estou glorificando a Deus. Ou seja, se eu sou um cara que morcego, o patrão saiu, acabou, não vou fazer mais nada. A sua vida espiritual, está amplamente conectada com a forma como você lida no seu ambiente profissional. O que adianta você sair do ambiente do quarto secreto e entrar dentro da empresa e fazer negócios sonegando imposto, etc. Então a gente precisa entender essas máximas da vida espiritual. A forma como eu lido com o dinheiro tem a ver com a minha vida espiritual, sim ou não? Sim. Jesus disse que o dinheiro pode se tornar um Deus no nosso coração, e aí a idolatria, um dos pecados que está lá listado até mesmo nos 10 mandamentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está dando para entender, pessoal? Então, a vida espiritual não se resume a práticas religiosas, a vida espiritual não se restringe aos exercícios espirituais. Pode passar por fineza? Vamos ler juntos? A vida espiritual é também evidenciada. Isso, vamos falar para o pessoal lá do outro, está na rede social ouvir, vamos lá. É também evidenciada por meio do estado do relacionamento interpessoal, ou seja, por meio da qualidade dos nossos relacionamentos, a gente percebe a qualidade da nossa vida com Deus. Ou seja, a forma como você lida, pegue isso, a forma como eu e você lidamos com os relacionamentos interpessoais, evidencia o estado da nossa vida com Deus. Como eu lido com as pessoas, como eu lido com o cônjuge, como eu lido com os filhos, como eu lido com o amigo, como eu lido, enfim, nos meus relacionamentos, eu estou trazendo à tona o estado da minha vida espiritual. O que nos mostra que vida com Deus e relacionamento com pessoas estão profundamente conectados entre si. E eu provo isso para você biblicamente, com muitas verdades. Uma delas o próprio Dixon disse, que nos mostra em 1 João 4, 20 e 21, que ele parafraseou ali na sua explicação, dizendo que não há nenhuma possibilidade de declarar que eu amo a Deus se eu não me relaciono bem com pessoas. Eu não posso dizer, Senhor, eu te amo, Tu és o amado da minha alma, e se eu odeio o meu irmão? 1 João 4, 20 e 21, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. É visto pelos céus como filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira.
Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ele nos deu esse testemunho. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então não há possibilidade de eu declarar que eu amo a Deus se eu não me relaciono bem com pessoas. Olha só como o que eu lido. Gente, a gente lida com gente o dia inteiro. E nesse lidar de gente com o dia inteiro, a forma como eu converso, que eu ajo, que eu reajo, que eu sinto, que eu me expresso, eu posso estar edificando ou não a minha vida com Deus. Se não bastasse, 60% dos 10 mandamentos. Quanto que eu disse? Quantos por cento? 60% dos 10 mandamentos são ordenanças direcionadas a relacionar bem com pessoas. Ou seja, tem 10 mandamentos, 6 dele, a maioria dos 10 mandamentos tem a ver com relacionamento com pessoas. Honra, 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, relacionamento dentro de casa, para que você viva muito bem. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, ou terceiro, a casa do teu próximo. Nossa, que casão, hein? Mas também, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás, vigia. Não, cuidado ali o que vê. Não cobiçarás nem o servo, teu funcionário, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha para você ver, 60% dos 10 mandamentos tem a ver com relacionar bem com pessoas. Se não bastasse, Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Toda a lei. 2 grandes mandamentos. Metade dele, 50%, relacionamento com pessoas, ordenanças para lidar bem com pessoas. Jesus disse em Mateus 22:36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? O fariseu perguntou para ele, ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, é igual a ele. Qual que é? Que caminha no mesmo nível. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei. Todo o Antigo Testamento converge ou trafega sobre essa base. Amar a Deus e amar pessoas. É tão forte, gente, a conexão que há de vida com Deus, com relacionamento com pessoas, que a principal missão deixada por Jesus aos seus discípulos é uma ordem relacionada a pessoas, ou é uma ordem de relacionamento com pessoas, que é ir de fazer discípulos. Nós aprendemos isso há uns 2 ou 3 domingos atrás, que a grande ênfase da ordenança não é o id, é o fazer discípulos, porque está no gerúndio, é indo fazer discípulos, ou seja, a ordenança é o fazer discípulos, e fazer discípulos é uma caminhada, não é um curso que se dá, é uma caminhada, é vida na vida, é caminhar com a pessoa, é como Jesus caminhou e formou discípulos, ou seja, a maior ordenança dada a Jesus para nós cristãos, tem a ver com relacionar bem com pessoas. Se não bastasse, 1 João 1,7 nos mostra que, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, a nossa comunhão com Deus é comprovada quando nós temos comunhão com pessoas. É como os relacionamentos trouxessem para cima a nossa vida com Deus. A forma como eu lido com as pessoas dentro da minha casa é como se eu levantasse o tapete e jogasse para cima. Como está o estado da minha vida com Deus? E por fim, no que tange a essa ampla conexão que a gente poderia aqui talvez citar muitos outros textos, mas eu quero trazer clareza com base nesses textos, é que no Novo Testamento, além de tudo isso, existem 25 imperativos nos ensinando como devemos relacionar com pessoas. 25 mandamentos, ordenanças, no que tange a relacionar com pessoas. Ou seja, imperativo é justamente uma ordem. E Deus deixou esses verdadeiros mandamentos para a gente aplicar nos nossos relacionamentos interpessoais, o que nós chamamos de mandamentos recíprocos.
Por que mandamentos recíprocos? Porque eles são identificados pela nomenclatura uns aos outros, ou uns com os outros. E aí você vai ver, na verdade são uma média de 36, mas se você for colocar uns que se parecem muito, resumindo, dá 25, uma média de 25 mandamentos recíprocos. 25 ordenanças, 25 instruções, 25 ensinamentos, para a gente poder manifestar nos nossos relacionamentos, que tem a ver com a nossa vida espiritual. Ame-se uns aos outros, aceite uns aos outros, tenha igual cuidado uns aos outros, sujeite uns aos outros, suporte uns aos outros, não deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não provoquem uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros. 25. De tão forte, gente, que é essa conexão. E a gente não pode fugir da realidade de perceber que relacionar bem com pessoas é estreitar e amadurecer o meu relacionamento com Deus. Diga comigo, relacionar bem com pessoas é estreitar e amadurecer o meu relacionamento com Deus. Então, quando eu respeito uma pessoa, quando eu honro os meus pais, ou honro uma pessoa, quando eu ajudo alguém, quando eu me alegro com a conquista de um camarada que caminhou comigo, e aí ele avançou um pouquinho mais do que eu, mas eu me alegro com ele. Você está muito mais do que sendo uma pessoa legal e eticamente moral, ou eticamente correta diante da sociedade. Você está edificando a sua vida espiritual. Isso tem impacto eterno. Isso tem impactos eternos. Quando eu me importo com pessoas, eu elevo a minha vida com Deus. A pergunta que a gente não tem como se esquivar é: como estão os nossos relacionamentos hoje? A pergunta que eu precisei fazer para mim e compartilho com você: qual é o estado, o nível de qualidade dos relacionamentos que você tem hoje? Como é o seu relacionamento com seus pais? Como está o relacionamento com o seu cônjuge? Como está a qualidade do seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Com os líderes que passaram pela sua vida? Como está o estado dos seus relacionamentos no ambiente profissional ou no ambiente social dos seus amigos? Existe alguma coisa que precisa ser realinhada? Porque isso são evidências muito nítidas diante dos nossos olhos de como está a nossa vida espiritual diante de Deus. 60% dos 10 mandamentos, a base dos 2 grandes mandamentos, 25 imperativos. Não tem como eu dizer que amo a Deus, é hipocrisia diante dos céus, e não ter bom relacionamento com meu irmão. Eu preciso fazer um check-up do coração, e é isso que nós vamos trilhar. É fazer um check-up do nosso coração no que tange a relacionamentos, porque fazer esse check-up é ter um forte indicador de como está a minha amizade com Deus. Como está a minha vida com Deus, como Deus me enxerga. Uma forma de eu avaliar é como eu estou lidando com as pessoas. E sobre esses 25 mandamentos, 25 imperativos, a gente vai estar mergulhando sobre isso durante a nossa caminhada aqui de crescimento. Mas eu quero, por gentileza, pode passar aí. Eu quero colocar aqui algumas 4 macro lições. Não dá para a gente falar de cada um, a gente vai falando aí gradativamente no decorrer dos meses. Mas eu quero destacar aqui 4 macro lições no que tange, pode passar o próximo slide por fineza, no que tange a esses 25 imperativos que devem ser aplicados na nossa vida. O primeiro deles, acho que travou lá. Bom, eu vou citando aqui, a gente vai falando. Primeira lição, eu aprendo através desses 25 imperativos, apareceu ao que? Valorizar os relacionamentos. Eu preciso aprender, ao olhar para esses 25 imperativos, a valorizar os relacionamentos. Olha, dentro dos imperativos tem ame, tem igual cuidado, sujeite, suportem, que é dar suporte. Isso são palavras ou são atos, são grupos de atitudes, de ações que manifestam comportamentos, que manifestam quem de fato valoriza os relacionamentos. Uma lição que a gente precisa aprender ao olhar essa análise geral, fazer essa macro lição para a nossa vida é: eu e você precisamos valorizar os relacionamentos que nós temos.
Nós precisamos aprender a valorizar. Porque, infelizmente, gente, não é pequeno o número de pessoas que só valorizam as pessoas que ele convive depois que as perdem. Lembro de um acampamento que a gente ministrou uma palavra sobre família, e um jovem que estava visitando a igreja foi a esse acampamento, e no final da ministração, aquele mover de Deus, ele me abraçou e falou: pastor, eu preciso pedir perdão, meu pai. Eu falei, eu brigava tanto com meu pai, eu discutia tanto com meu pai investiu tanto em mim, e eu preciso pedir: pai, me perdoa. Eu falei: meu irmão, acabou aqui, você liga para o seu pai, já fala, não espera nem chegar em Valadares. E aí ele, em lágrimas, falou: meu pai faleceu, meu pai se foi, meu pai faleceu já tem mais ou menos 1 ano e meio, e eu não consegui falar isso para ele. E eu fiquei pensando, o quanto que a gente precisa se atinar para o hoje, e valorizar os relacionamentos que a gente tem em vida. Isso, gente, é ter uma inteligência relacional, é a gente aplicar princípios bíblicos. Não espere perder as pessoas que lhe cercam, seja em questão de não viverem mais ou de mudar, é para você valorizá-las. Aí depois você quer dizer que você é que a pessoa é especial, que a pessoa fez a diferença na sua vida, e aí já não tem mais a oportunidade. Você quer dar flores quando ela não vai sentir mais o cheiro delas. O que não tem nenhum problema em assim fazer com um gesto nobre, mas faça isso em vida. Se isso tem conexão tão forte com a vida espiritual, eu preciso entender e investir em valorizar os relacionamentos que me cercam. Tem gente, por exemplo, tem pessoas que valorizam, por exemplo, um camarada, ele valoriza às vezes a namorada, e isso é ótimo. Trata a namorada com carinho, é ótimo. Mas chega dentro de casa e despreza a mãe. Tem gente que está no ambiente de trabalho, um vendedor, sobe lá, busca esse tênis, o cara vai lá e busca o tênis, busca outro par, porque o cara vai lhe dar dinheiro, ele tem paciência. Não, pode deixar, nós estamos aqui para isso. Vai lá e serve o cara, tem paciência com o cara. Chega dentro de casa, primeira coisinha que traz desconforto, ele explode. Não valoriza os relacionamentos que lhe cercam. Não valoriza as pessoas que estão ali do lado dele. Eu vi um vídeo que fala um pouco sobre isso, de um homem jovem, que ele entra dentro de uma floricultura e compra um lindo buquê. Um lindo buquê. Tinha até um balão, assim, aqueles balões a gás, escrito "Eu te amo", e ele compra aquilo. E tinha um senhor de mais idade, que estava comprando um jarrinho de flor, porque a esposa dele estava fazendo aniversário. Não tem a ver com questões de condição social. Aí ele olhou para o camarada, viu o cara escolhendo as flores, o balão, e ele pensou assim, né? No vídeo aparece lá ele falando assim: deixa daqui passar uns 20, 30 anos, você vai gastar esse dinheiro, vai fazer isso ainda, né? Vai ser romântico, vai ser cuidadoso assim ainda, né? Ele pensou. E ali, beleza, um camarada pegou e saiu da loja, ele também saiu atrás da loja, e quando ele está caminhando, ele vê esse jovem entrando, ou entregando essas flores, dentro de um cemitério, provavelmente para algum familiar, alguém de especial que partiu. Aquelas flores e aquele balão, e ele com aquele jarrinho, michuruca. Michuruca é a expressão bem mineira, né? O pessoal que está conectado ali talvez vai nem entender. Mas, aquele jarrinho assim, e ele olhou falando, pensou com ele mesmo, né? Às vezes, a pessoa que está ao lado dele em vida, ele fazendo tão pouco. E às vezes a gente faz tanto para a pessoa depois que partiu. Elogia tanta pessoa depois que partiu. Valoriza tanta pessoa que partiu. Então os mandamentos recíprocos nos inspiram a valorizar os nossos relacionamentos hoje. Valorize hoje, dedique o seu melhor hoje, respeito hoje. Porque quando você valoriza quem caminha com você, você não está apenas sendo uma pessoa agradável, mas você está glorificando a Deus nos céus. Para a gente poder caminhar para o encerramento, pode passar o próximo.
a gente aprende a proteger os relacionamentos com os mandamentos recíprocos. Olha a lista ali, tem um até que é sinistro, não devore. Depois a gente vai explicar o contexto, não vai ser hoje, mas fala, não tenha inveja, deixe de julgar, não se queixe, não fale mal, não devore, não provoquem, não mintam, confesse, ou seja, se deu algum BO, confesse, perdoe. Ou seja, são mandamentos que a gente precisa trazer para nossos relacionamentos, para protegê-los, para blindar os nossos relacionamentos. E uma coisa que a gente precisa entender também com clareza na nossa mente, que às vezes a gente entende conceitualmente, mas não no dia a dia, é que as pessoas, inclusive nós, somos imperfeitos. Todos nós somos falhos, imperfeitos, diferentes, pecadores. Ou seja, se somos diferentes, é natural que aconteça desentendimento, gente. A natureza masculina da natureza feminina já é completamente diferente. Além disso, os temperamentos das pessoas são diferentes, as linguagens de amor das pessoas são diferentes, as criações das pessoas são diferentes, os hábitos cultivados são diferentes. Então, é comum, é natural, é normal que se aconteça desentendimentos, mas isso não significa que eu preciso desrespeitar a pessoa. Isso não significa que eu preciso ter rancor, eu preciso gritar com ela, que eu preciso aumentar o tom da minha voz para ganhar uma discussão. Isso não significa, se eu aplico esses mandamentos ou esses princípios, eu começo a proteger e a blindar os meus relacionamentos. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que eu preciso fazer do processo, o processo ser tão especial quanto o início. Diga para quem está do seu lado, faça o processo ser tão especial quanto o início. Fala para a pessoa, faça o processo ser tão especial quanto o início. Se você no início, sabe o início de qualquer relacionamento, seja de amizade, seja do relacionamento conjugal, seja qualquer tipo de relacionamento, você tinha toda aquela beleza, por que você não aplica isso? Por que você não aplica, a gente não aplica às vezes no processo tudo isso? Porque tem muita gente que começa bem e depois termina mal. O processo é desgastante, é tenebroso, é desastroso. Se a gente conseguiu no início ser maravilhoso, você consegue também no processo ser maravilhoso. Basta aplicar os princípios da palavra. Porque às vezes a gente nutre essas invejas, julgamento, falar mal no nosso coração. Mas se a gente blindar o nosso coração colocando em prática isso, certamente nós vamos proteger os nossos relacionamentos. Proteger de atrito, gente. Gente, a vida é curta demais para a gente ficar brigando, para a gente deixar o sol vir sobre a nossa ira, para dormir brigado, para alimentar rancor. Ali, ó, se porventura na proteção escapou, deu algum desajuste, como aconteceu com Jesus, um que traiu, o outro que negou, está aqui, eu confesso os pecados, perdoe, como Cristo vos perdoou, como diz Colossenses, um perdão incondicional e um perdão ilimitado. Quantas vezes? 7 vezes, 70 vezes 7. E eu não faço pelo outro, eu faço por causa de mim, para a glória de Deus. Não é aprovar a atitude do outro, é ser parecido com Jesus nos meus relacionamentos. Chega da gente ficar cavando abismo, eu sempre digo isso, a gente precisa ser construtores de pontes, bem-aventurados pacificadores. Extremamente feliz é quem promove a paz, o que depender de vós, como diz o texto, tende paz com todos. Irmãos, há uma ação do inferno para tentar destruir relacionamentos, desde o Éden, tentar trazer intriga entre o casamento. Jogou lá, pegou a mulher, é a mulher que tu me deixa, já começou ali o conflito. Então a Bíblia nos ensina a blindar o nosso coração, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda mágoa, todo rancor não vai criar mais raízes no seu coração. Não importa o que os seus pais fizeram no passado, se eles machucaram você emocionalmente, eu quero dizer em nome de Jesus, profeticamente, o Senhor está derramando um bálsamo de cura sobre o seu coração, para que você possa erguer a sua cabeça e ter um coração curado, restaurado, pelo poder que está no nome de Jesus.
a sua vida, olha, muita coisa, o Senhor está falando comigo aqui, ó, muita coisa está travada na sua vida, porque você precisa liberar um perdão, porque você precisa confessar um pecado. Quando você assim fizer, o Senhor vai destravar bênçãos, o Senhor vai destravar coisas maravilhosas, promessas sobre a sua vida. São princípios, vamos lá caminhar, pode passar para o próximo. Então a gente aprende a valorizar, a gente aprende a proteger. Os mandamentos recíprocos nos ensinam a agregar valor aos meus relacionamentos. Ou seja, tem muita gente que é sanguessuga, chega no outro só para sugar, só para trazer. Já viu que a pessoa chega e o ambiente pesa? Se a gente quer ter relacionamento saudável e uma vida espiritual saudável, eu preciso entender. Eu preciso me conectar com pessoas para agregar valor a elas. Eu estava lendo um livro de John Maxwell, ele falou sobre as 21 leis irrefutáveis da liderança, e ele fala que tem 4 tipos de pessoas. Tem as pessoas que adicionam, tem as pessoas que subtraem, tem as pessoas que multiplicam, aquelas que aceleram, que abrem portas na nossa vida, e tem as pessoas que dividem, que só traz confusão, conflito. A pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Será que eu estou chegando para somar ou para sugar? Eu só quero ver o que esse cara vai me dar. Gente, fala-se tanto hoje, network, para você conectar com pessoas relevantes, para que portas sejam abertas na sua vida. Você quer uma chave para o network? Aproxime de uma pessoa que seja relevante, que seja uma inspiração para você, para agregar na vida dela. Não vá com o interesse de sugar na vida dela, vá com o interesse de agregar. Faça isso. Faça igual Josué. Josué, servidor de Moisés. Onde você vai ver Josué? Josué, servidor de Moisés. O cara estava lá para servir. Moisés subia, ele ficava lá na espreita. Moisés estava no monte, ele estava lá na batalha, servindo o tempo todo. Um cara que agregou, um cara que serviu com amor. O Senhor abriu portas, o Senhor usou ele marcou a história como um dos homens mais ilustres que passou pela história bíblica, pôs os pés sobre a terra prometida e conquistando aquela promessa. Porque o cara entendeu que nos relacionamentos precisa agregar valor. O quanto que você está agregando ali, ó, edifique, ensine, encoraje, aconselhe, fala palavras boas, palavras que edificam. Quem tem sido eu nos relacionamentos? Pare de ser um camarada interesseiro, de só ser sanguessuga. O que eu posso fazer para abençoar a vida dessa pessoa? O que eu posso fazer para poder abrir uma porta para essa pessoa? O que eu posso fazer para que essa pessoa cresça? Meu irmão, você vai ver, o céu vai se abrir sobre a sua vida. Foi o que Barnabé fez. Ninguém conhece Barnabé, mas foi a maioria das pessoas não conhece Barnabé, mas foi o camarada que se conectou ao apóstolo Paulo, quando todo mundo estava com medo, achando que ele talvez não teria sido não converteu de verdade. Esse cara vai talvez se aproximando da gente para matar. Barnabé conecta no cara, Barnabé investe no cara. Barnabé investe João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos. Um cara que investiu, um cara que somou, um cara que multiplicou na vida de pessoas. É ser como Jesus, que conectou os discípulos, quando se conectou a ele, se tornaram homens extraordinários, simples pescadores, se tornaram os maiores pregadores da humanidade. Nós precisamos agregar. E por fim, pode passar, a gente aprende com esses mandamentos recíprocos a valorizar, depois ao que, gente? Proteger, depois agregar valor, e agora a servir. Então me fala os 4 aí para a gente poder lembrar. O primeiro, o que a gente aprende? A valorizar quem está com a gente. Segundo, a gente precisa aprender a proteger, não deixar inveja, igual Caim, por causa de não blindar o processo, acabou numa tragédia. Jazi poderia ter sido um cara, pastor, que ia ser talvez um sucessor de Eliseu, mas porque deixou a mentira tomar conta no relacionamento dele com Eliseu, o cara não teve um futuro promissor. Proteger, valorizar, agregar valor, acelerar o processo da vida da pessoa e servir. O texto fala: sirva, leva os fardos, seja hospitaleiro, ore pelos outros. Gente, vocês já repararam que a vida de Jó virou uma chave na vida? A história de Jó mudou. Aquela história de doença, de morte, de falência, mudou quando Jó aplicou o mandamento recíproco, mesmo sem conhecer o mandamento recíproco. A Bíblia diz em Jó 42, se não me falha a memória, verso de número 10, se não me falha a memória, nos fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos, orava uns pelos outros. Quando ele estava orando pelos amigos, Deus mudou a realidade de Jó.
de tão poderoso que aquilo que eu faço em relação aos relacionamentos que eu travo tem ligação direta com o reino espiritual, com a minha vida espiritual. Então, enquanto agregar valor é você somar, você transbordar daquilo que você tem na vida da pessoa, o servir é você dar o apoio, é você estender a mão, é você ajudar o irmão. Gente, eu acho isso tão lindo, porque às vezes a gente está ali, um pouco lavando uma vasilha, com amor. Ajudar, às vezes, se você percebe, não, a carga está pesada, eu vou ali ajudar. O Senhor está recebendo aquilo. Quando eu ajudo uma pessoa, um colega de trabalho, um vendedor que pode ser um concorrente das comissões, juntamente comigo, né? É um colega que ao mesmo tempo é concorrente. Mas o cara está ali numa venda e eu ajudo o cara na venda. O Senhor está recebendo nos céus. Isso está crescendo você espiritualmente. Está fortalecendo a sua vida. Isso está abrindo portas para você. Porque isso leva pessoas à comunhão. Imagina você vendendo. Imagina você sabendo que o cara precisa daquela comissão e o cara começa a te ajudar. Que sentimento que você vai ter? O cara está me ajudando, né? A gente fica até meio ressabiado, né? Fala, o que esse cara está querendo, né? Porque o nosso coração às vezes é tão corrompido e não entende essas linguagens que são princípios bíblicos. Mas comece a fazer isso. Comece a aplicar essa realidade e veja isso. Como que você acha que vai ficar o seu ambiente familiar? Como que você acredita que vai ficar o seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, quando a gente se portar assim? Isso leva a gente à comunhão. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 133, que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. O Senhor libera, olha só, o Senhor libera a bênção, ordena. O que Deus falou vai acontecer. Ele ordena a bênção. Vai ser abençoado, não importa o que fulano vai falar, vai ser abençoado fulano. O quê? Quando a gente vive em comunhão, quando eu travo, quando eu desenvolvo, quando eu invisto em ter relacionamentos saudáveis, o Senhor está preparando bênção dos céus para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. E eu encerro nos 3 últimos minutos aqui, ó. Pode passar o último slide. Não, pode ser o outro, perdão, eu esqueci que tinha mais um. Mas nós vamos encerrar aqui, ó. 6 motivos para você investir e desenvolver relacionamento saudável. Maturidade espiritual. Você vai acrescentando na sua vida espiritual muito mais do que a vida nas 4 paredes de uma igreja, muito mais do que uma disciplina espiritual, o que é indispensável. Eu começo a ter maturidade espiritual. Se eu desenvolvo relacionamentos, se eu invisto nisso, eu começo a ter qualidade relacional. Melhora os relacionamentos, sim ou não, gente? Com certeza os nossos relacionamentos vão melhorar significativamente. Então, maturidade espiritual, porque tem muita gente, sabe, pastor, que tem facilidade de falar a língua dos anjos, mas não sabe falar a língua da esposa, não sabe falar a língua dos filhos, não sabe falar o coração, no reteté ele é uma maravilha, mas dentro de casa é um cavalo, deixa eu falar. Maturidade espiritual, qualidade no relacionamento, um ambiente agradável nos lugares onde você vai estar, obediência incondicional, porque a sua vida não vai ser regida pelas emoções, mas pelos princípios eternos da palavra. Eu vou servir, eu não vou ter inveja. Se algo tentar tomar meu coração, o que vai governar é a palavra de Deus, é uma obediência incondicional. Isso vai agregar outro motivo, a atuação ministerial. O ministério não acontece sem pessoa. Se você aprender a se relacionar bem com pessoas, amar pessoas como a Bíblia faz, você vai ver Deus abrindo portas e confiando pessoas a você, porque Ele sabe que ao colocar pessoas em você, essas pessoas não vão sair doentes, elas vão sair curadas. A atuação ministerial, saúde emocional. Mais de 60% dos problemas familiares e corporativos está na forma de falar com as pessoas. Ou seja, muitos dos problemas são evitados porque eu vou saber lidar, conversar com as pessoas de caráter excepcional, porque o que passa a ter em mim é o fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. É um caráter excepcional, é um caráter que glorifica a Deus, e é isso que o Senhor está forjando no meu e no seu coração. Eu quero declarar restauração de relacionamentos da sua casa. Eu quero declarar que a sua casa vai viver um tempo em um ambiente de paz. Eu não sei como está o estado, a qualidade dos relacionamentos familiares, mas eu quero declarar em nome de Jesus que toda seta de Satanás e toda sofisma de Satanás querendo destruir a sua família não
prevalecerá. O Senhor vai liberar bênção e vida para sempre sobre a sua casa. Se você quer, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, como um gesto de glorificação a Jesus, pelo cuidado dele, por esse novo tempo.